Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Hoje, uma quarta-feira, véspera de feriado, né? Já deve estar todo mundo aí esfregando as mãos, se preparando. Alguns vão emendar, outros vão curtir o dia de amanhã, mas eu espero que o dia de hoje seja com muita luz e muita paz, tá? Eu, Ana Maria, que fala aqui com você no canal Janela do Pensamento, você que é meu inscrito, você que está visualizando, agora eu vou falar de um vídeo muito bom para você, tá? Eu iniciei essa semana a série Coisas que Acontecem no Casamento. Porque sim, tem muitas coisas que acontecem no casamento que você não sabe. Porque você ainda não casou e tem coisas que você que é casado de repente não percebeu. E tem coisas que também você já percebeu, já sabe. E precisa saber lidar com isso, tá bom? Ontem eu comecei essa série de vídeos de coisas que acontecem no casamento e hoje eu vou estar dando continuidade com a parte 2. Porque como o assunto é muito grande, e para o vídeo não ficar muito longo, então eu divido em partes. Então, durante toda essa semana, eu vou estar falando num dos meus vídeos de coisas que acontecem no casamento, tá bom? E eu posso falar isso com uma certa propriedade, porque eu sou casada há muitos anos. Não quer dizer que o que eu tô falando aqui acontece comigo, mas em algum momento de nossas vidas pode acontecer com a gente, pode acontecer com os casais que a gente conhece. São fatos, não são histórias que eu tô contando. Então, gente, você sabe que casamento era uma coisa que poderia ser perfeito, né? Porque é uma coisa que vem do amor, vem do coração. O casamento, eu acredito, foi criado por Deus e foi feito para dar certo, porque tudo que Deus faz é bom. Só que quando cai na vida e na esfera do ser humano, infelizmente, gente, o ser humano estraga tudo que Deus faz. O ser humano, onde ele passa, ele não deixa direito às coisas que Deus faz. E nós temos defeito, né? E por isso que casamento bom não é casamento perfeito. E nem tudo é um mar de rosas. E aqui eu vim com mais algumas coisas que eu observei que acontecem no casamento. Por exemplo, disputa de interesses. Eu não sei se você já viu aqueles casamentos de novela, né? Que os pais casam os filhos porque os filhos, um tem boas condições, o outro tem também, algumas vezes, né, tem os dotes, né? Isso é uma coisa também cultural. Tem algumas civilizações que tem que se dar o dote para os pais, para os noivos. Até hoje acontece, tá? Em alguns lugares assim remotos acontece. Não acontece só em novela, na vida real. No passado era comum, até nos dias de hoje tem. Mas nos dias de hoje, às vezes não tem o chamado dote, mas às vezes tem interesses por parte de um dos cônjuges. Por exemplo, tem pessoas que casam por motivos errados. Casa para sair da casa dos pais, porque às vezes o pai tá enchendo o saco. Casa para não ficar ouvindo bronca da mãe. Tem muitas mulheres que agem assim. Não são todas, né? Não é todo mundo que casou porque quer sair da casa dos pais. Mas tem muita gente que eu conheci que casa porque tá na miséria e às vezes aquele cônjuge vai dar uma vida melhor. Existe, gente, uma disputa de interesses, né? Número 1, né? A disputa de interesses que eu trago aqui nesse vídeo são os motivos errados, né? A pessoa quer se livrar de uma situação que está vivendo, ou às vezes está morando sozinha, né? Mas não está conseguindo bancar as despesas. Então ela vai casar com uma pessoa que supostamente vai ajudá-la. Isso, gente, são coisas que acontecem no casamento. E às vezes as pessoas não falam, elas não deixam transparecer. E muitas coisas você fica sabendo depois, tá bom? Ó, o número 2, né? A segunda coisa que acontece num casamento que é tão comum. Não em todos, né? Nem tudo que eu tô falando aqui, tudo acontece no casamento. Mas às vezes algumas coisas isoladas acontecem. Ou tem casos também, né, que casamento acontece tudo isso que eu tô citando. A segunda coisa, a falta de harmonia entre os parceiros por diferenças culturais, religiosas, diferenças intelectuais, né, de estudo e posição social. São coisas que acontecem, né? Às vezes dá atrito, um tem uma religião e um tem um ritual de uma religião, o outro não combina, aí começa o atrito, né? Eu não tô dizendo com isso que para você ser bem sucedido no casamento, você tem que casar com pessoas de mesma religião. O mais que você vê por aí é pessoas que têm mesma religião, né? Mesmo dogma doutrinário e mesmo assim ainda vive um casamento ruim, né?
Porque como eu já falei anteriormente, é uma série de coisas, gente, que faz o casamento ser bom, tá bom? E casamento bom dá trabalho, como eu sempre falo. Mas esse quesito aqui, gente, diferenças culturais, diferenças religiosas, a gente pensa assim: ah, se eu amo, eu passo por cima de tudo isso. Muita mentira. Você pode amar como for. As diferenças e barreiras religiosas, financeiras, vão interferir sim, tá bom? Eu não estou dizendo com isso que você tem que casar com pessoa da mesma religião, mesmo estudo, mesma posição social. Porque o casamento, gente, é uma coisa não é fácil você dar certo. Não vem com manual de instrução. Mas esse tipo de coisa você vai encontrar no casamento, tá bom? Conflitos, confrontos, atritos. Às vezes a família da moça é da religião B. Às vezes a família do moço é religião A. E às vezes a família se mete, né? Fica dizendo: não, a sua esposa não pode fazer isso porque nossa religião não proíbe. Gente, o quanto que a religião interfere, ó, não tá escrito nem no gibi, tá bom? Outra coisa, terceira coisa que acontece, né? Falta de maturidade para lidar com coisas simples e complexas. Gente, quando o casal ele não tem maturidade, tudo vira um problema. Um chinelo sujo, um copo em cima da pia. Eu agora vou falar de mim. Quando eu era nova de casamento, eu sempre fui muito bitolada com esse negócio de limpeza, né? Muito louca com esse negócio de organização, porque eu vim de uma família de muita organização, mesmo sendo pobre, né? A gente gostava de ver tudo organizadinho. Então eu criei muito atrito com isso por coisa pouca, que a maioria das mulheres são paranoicas, né, gente? Aí tem que ter coragem de falar a verdade aqui, né? Porque é muito fácil falar a verdade dos outros, mas vamos falar a nossa também. Então eu brigava por causa de toalha molhada, copo na pia, chinelo. Não quer dizer que eu me tornei uma pessoa relaxada, mas depois a maturidade, o tempo de casado, começa a ver que se você começar a fazer caso de coisa pequena, quando chegar o caso de uma coisa grande, você já não tá aguentando mais. Porque você já se desgastou lá atrás, tanto por besteirinha, coisas bobas. Às vezes um tem uma opinião, o outro tem outra, né? Um acha que tem que comprar uma televisão 40 polegadas, o outro acha que tem que comprar uma televisão 48. É só um exemplo. Até isso pode virar briga, né, gente? Mas a maturidade ajuda você a lidar com essas coisas, tá bom? Eu não tô dizendo também que você vai ser aquele tipo de pessoa que vai aceitar tudo, porque eu tô sempre batendo nos meus vídeos, né? Quando fala de vida amorosa, tem certas coisas que você não pode abrir mão, porque são coisas graves, como lealdade, como fidelidade, né? Um casamento não pode ter agressão física, agressão verbal, essas coisas você não pode abrir mão. Mas tem algumas coisas que são bobas, são apenas aspectos culturais, às vezes a criação de um e de outro, que numa conversa você pode resolver, tá? Mas no casamento tem isso também. Eu já vi pessoas que abandonaram o casamento porque às vezes o cônjuge, um deles, era muito preguiçoso, muito relaxado, muito bagunceiro. E ó, você há de convir, gente, que viver na casa com uma pessoa bagunceira não é fácil, tá bom? Mas fica tranquilo que não foi comigo que aconteceu não, tá bom? Eu soube dar a volta por cima. Vamos lá. Outra coisa que acontece muito, né, nos casamentos. Coisas complexas, né? Bom, isso aí, gente, você não pode abrir mão. Olha só. Eu primeiro falei de coisas simples, que dá para deixar passar batido. Agora eu vou falar de coisas complexas que acontecem no casamento. Como, por exemplo, intromissão de terceiros, de parentes, de amigo, de trabalho, né? Colega de trabalho dando palpite no seu casamento. Gente, quem sabe o melhor pro casal é Deus e o casal. Tanto que na Bíblia diz que a união entre duas pessoas que se amam é um cordão de 3 dobras, não é 4 dobras. Por que 3 dobras? Um parceiro, o outro parceiro e Deus no meio para conciliar. E aí não se arrebenta facilmente. Mas tem gente que quer chamar terceiros para o casamento. Tem muita gente que fala assim: ah, mas quando a gente casa, não, a gente casa com a família. Negativo, gente. A gente não casa com família. Você casou com seu marido ou com sua esposa. A família tem que ser considerada, amada, respeitada de ambos os lados. Mas isso não quer dizer que elas têm que ficar interferindo e metendo o dedo em tudo no seu casamento. Quem tem que saber o que é melhor para você é você. Sabe por quê? Porque é você que dorme com esse marido, você que dorme com essa esposa, você que convive com ele no momento da doença, da tristeza, da falta das coisas, ou quando tá na abundância. Aí vem terceiros dar palpite, colega dar palpite, parente também que adora dar palpite no casamento, principalmente quando o casal é novo, né? Aí vem aqueles parentes, né? Principalmente os mais antigos, dizendo: ai, é porque eu quero o bem do casal, porque eles são muito novinhos. Gente, deixa o casal
Vou abrir um parênteses aqui também, tá falando de parentes, né? Parênteses combina com parente, né? Rima. Deixa o casal novo, gente, se descobrir. Deixa eles errar. Tem gente que quer colocar uma redoma de vidro na moça ou no rapaz. Ah, não, eu não quero que ele sofra. Gente, o sofrimento é inerente ao ser humano. E muitas vezes o sofrimento faz as pessoas melhores e mais maduras. Em alguns casos eu sofri, em alguns casos eu tive que aprender. Deixa o casal novo se entender, fazer as descobertas deles, testar o que é melhor para eles. Não fique. Você que não tem nada a ver com o casal, não fica se metendo, não. Eu, particularmente, nunca deixei que terceiros se metessem no meu casamento com meu marido. Porque eu entendo, gente, cada um tá no seu devido lugar. Você ama as pessoas, você honra, como a Bíblia diz, né? Você é muito bom quando tem uma família grande, tanto a família do marido como da mulher são unidos. É muito legal, gente. Eu sou de família grande, eu gosto disso. Mas ficar toda hora dando palpite, né? É igual o marido. Ele quer que a esposa cozinhe igual a mãe. Só que tem uma coisa, você tá lidando com sua esposa. Ela não é a sua mãe. Ela não tem que fazer as coisas, marido, igual a sua mãe. Ela vai descobrir como fazer. Hoje em dia no Google tem muitas coisas que você pode aprender, até como fazer um prato. Da mesma forma, você, mulher, você quer que seu marido seja igual ao seu pai. Só que ele não é o seu pai. Você contraiu um matrimônio com ele. Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Ele não tem que ser uma imitação do seu pai. Entendeu? Quando você fica querendo que a sombra dos seus pais entre no seu casamento, você tá querendo o quê? Trazer terceiros, gente. Não tô dizendo que você não possa ouvir um conselho, né? Que você em algum momento, às vezes uma pessoa mais experiente tem um conselho bom para dar. Mas você querer, né, usar aquela pessoa, terceiros, como cartilha pro seu casamento, gente, não dá certo. A sua esposa, ela vai cozinhar como ela aprendeu. Se ela não sabe, ela vai aprender. Ela não tem que imitar sua mãe, não, querido. Da mesma forma, minha querida, o seu marido, ele não tem que trabalhar igual seu pai, não tem que ter a mesma profissão que seu pai. Ele não tem que fazer as coisas igual ao seu pai. Você, homem e mulher, você constitui uma nova família. Você vai constituir do seu jeito. Ou então, se você ficar também falando do seu casamento para os colegas de trabalho, na rodinha, quando você estiver tomando sua cerveja, seu suco, seu refrigerante, e você querer pegar o relacionamento dos seus amigos, querer fazer igual na sua casa, gente, não dá certo. Funciona da seguinte maneira: é como você calçar 37 e querer colocar um pé de 35. Não vai dar. Gente, casamento é uma coisa muito pessoal, tá bom? Pouquíssimas pessoas têm que interferir no seu casamento. Só em casos extremos. Você tem que aprender, homem e mulher, ter maturidade para lidar. Essas coisas podem existir, sim, mas você também tem que eliminar com o tempo. A partir do momento que os anos vão fazendo de casado, vai completando, você tem que amadurecer. E tem casal que não amadurece. Por isso que fica esses problemas. Daqui a pouco um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. O casamento não vai ser perfeito se você amadurecer, mas você pode eliminar algumas coisas e não ficar repetindo os mesmos erros, tá bom? Casamento que tem coisas complexas, tá? Que vem, né? Você deixa os outros ficar interferindo, todo mundo mete a colher. Ah, é porque eu não vou falar nada não, porque é uma pessoa que eu muito amo. Negativo, na educação, ó. A pessoa lá, você aqui, e vocês dois tentando se entender. Por isso que eu sou contra. Gente, se tem uma coisa que eu sou terminantemente contra, é casal que fica falando da vida dele para todo mundo. Gente, tá escrito na Bíblia, relacionamento é fonte selada. Uma coisa selada é uma coisa lacrada. Você bebe um refrigerante, que você vai no mercado, se você comprar um refrigerante, você perceber que aquele refrigerante alguém abriu, alguém rompeu aquele lacre lá, no caso da latinha, né? Já colocou a boca ali, já tá cheio de poeira, o refrigerante tá até pela metade. Você tem coragem de tomar? Agora me diz, se você não gosta de tomar um refrigerante, que é uma coisa tão simples, que alguém já bebeu, que já foi rompido o lacre, né? Você vai lidar com um casamento em que todo mundo, entre aspas, bebe no sentido de interferir. Olha só a analogia que eu criei, né? Ah, mas o refrigerante é uma coisa fútil. Se você não se sujeita nem tomar um refrigerante que alguém colocou a boca, você vai deixar que alguém também meta a boca no seu casamento? No sentido de se meter? Olha só como a analogia combina. Muito obrigado, tá bom? Essa foi uma das coisas que acontece no casamento, né? Eu citei, se eu não me engano, 4 ou 5 aqui. Amanhã eu vou vir com mais um vídeo desse, né? Para dar continuidade a coisas que acontecem no casamento. Gente,
Em algum momento já aconteceu no meu, no seu, pode acontecer em gente que você conhece casar, e se você não casou ainda, pode acontecer, é bom até você já ficar, né, já esperta para ver como que você vai lidar, tá bom? Isso aqui não é para criticar ninguém, mas você tem que estar preparado, porque você tem que saber, gente, que casamento é um bom empreendimento, mas bom empreendimento dá trabalho arquitetar, dá trabalho manter, entendeu? Não é porque a coisa é de Deus que não vai dar trabalho, que não vai ter problemas. Tá bom? E é bom que você saiba disso o quanto antes. Amanhã eu vou estar dando continuidade com a parte 3 de coisas que acontecem no casamento. Se você gostou, deixa o seu like. Os vídeos dessa semana vão ser longos, tá bom? Assista metade agora, metade depois. Mas não deixa de assistir, não. Até logo.